Olá, eu sou Maurício Marques, você está no 5 por 7, então vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ter notificações todos os dias das nossas novidades. Nós estamos numa série muito bacana chamada Símbolos e Festas, onde estamos estudando os significados que estão por trás dos símbolos e das festas bíblicas. Isso vai te ajudar a entender melhor quando você lê as Escrituras ou quando tem um sonho ou alguém te dá alguma palavra. Se você é novo na série, clica aqui, nós te levamos lá no início para curtir tudo e aprender passo a passo. O episódio de hoje nós vamos falar sobre a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é um dos 6 móveis ali do tabernáculo, o último na lista, na sequência, está descrito em Êxodo capítulo 25, do verso 10 até o verso 22, e onde essa arca ficava? Ela ficava no último pedaço ali do tabernáculo, que é o Santo dos Santos. Logo depois que passava o véu, havia então essa arca. A coisa muito interessante é que ali, na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, só uma vez por ano, o sumo sacerdote podia entrar ali e só o sumo sacerdote. Outra coisa interessante é que ali dentro não havia luz, só a presença de Deus. Não havia lâmpada, não havia luz do dia. O átrio era a luz do dia, luz natural. Lá no lugar santo tinha a menorá. E depois ali no Santo dos Santos, ou tinha a presença de Deus ou era trevas absoluta. Isso a gente fala melhor lá no nosso módulo sobre tabernáculo, passo a passo, vivendo na prática a plenitude de Deus. A Arca da Aliança, então, ela era uma caixa de madeira revestida de ouro, com um tampo de ouro. Nesse tampo de ouro tinha 2 querubins e haviam elementos dentro. Nós vamos ver agora cada um desses pontos, passo a passo, para ver como nós podemos praticar e trazer para o nosso dia a dia coisas bem simples, tá certo? Primeira coisa, caixa de madeira. Demonstra que podemos sim ser portadores da presença de Deus. O que quer dizer? A madeira aponta para a humanidade de Jesus, que era a própria encarnação de Deus, mas depois da nova aliança ele transfere isso para nós. Então nós somos os portadores da presença de Deus. Madeira de acácia sempre apontando para a humanidade. Revestido de ouro. Revestido de ouro fala de santidade. Sem santidade, ninguém vai ver a Deus, ou seja, a presença de Deus não vem em pecado, só vem quando a gente se separa para Deus. A tampa da caixa era chamada propiciatório, quando você lê ali em português, mas em inglês tem um nome muito bonito que é o assento da misericórdia, ou the mercy seat. O que simboliza? Não era dentro da caixa especificamente que a presença de Deus vinha. A presença de Deus vinha sobre essa tampa. E é interessante que essa tampa ela era 100% de ouro feito numa peça só. Ou seja, ela não era madeira batida e depois coloca o ouro batido em cima. Não, não, não. Era uma peça de ouro inteira, simbolizando que a presença de Deus ela vem com integridade na nossa integridade quando nos santificamos. Era ali que manifestava a presença. E era interessante que havia essa tampa e de cada lado haviam querubins, de um lado e de outro. Ou seja, haviam 2 querubins. E aqui no meio, onde os querubins estavam, ou seja, entre os 2 querubins, que manifestava a presença de Deus. O que simboliza esses 2 querubins? Um voltado para o outro, mas ambos olhando para o assento da misericórdia. É interessante, porque isso fala de nós não olharmos para o outro, ou seja, eu não consigo me relacionar com a minha esposa, com você ou com quem quer que seja, sem passar pelos olhos da misericórdia. O prisma da misericórdia é o que nos faz ver Jesus na vida do outro. Porque antes de eu olhar para você, eu vejo Jesus. Então eu vejo você sendo transformado à imagem e semelhança de Jesus. A misericórdia é algo tremendo e nós somos carentes dela e precisamos manifestá-la porque Deus nos deu. E quais os elementos que haviam dentro da arca? Conforme Hebreus capítulo 9, verso 4, lá no verso 6 vai ter mais especificamente isso, fala que haviam 3 elementos ali dentro. Um era a Torá, outro era a vara de Arão e o outro era um potinho com maná. O que simbolizam esses 3 símbolos? Primeiro, você tem que entender que a Torá, a lei, simboliza a revelação da palavra, a revelação da misericórdia e do plano de Deus
para a gente. Isso quer dizer que quando eu estou levando a presença de Deus para algum lugar, se eu estou invocando a presença de Deus, tudo que eu fizer, falar, tem que ser baseado na palavra, sã doutrina, escritura, a revelação do próprio Deus. Segunda coisa, a vara, ela simboliza o quê? O poder da ressurreição. Era uma vara, ou seja, um pedaço de pau que tinha sido arrancado de uma árvore, mas ele floresceu, né? Quando houve aquela disputa, quem vai ser o líder? Deus falou, cada um traz a sua vara, e qual vara floresceu à noite? A vara de Arão, por isso colocaram essa vara ali. E por último, maná, fala da provisão diária, Deus nos sustentando todos os dias. Então, a Arca da Aliança é muito interessante, porque quando Jesus morre e ressuscita, já não existia mais a Arca da Aliança. Quando ele morre, o véu se rasga e o pavor e o espanto dos sacerdotes é que ali atrás tinha um oco, um vazio, porque a arca já estava entre nós, porque é o próprio Senhor Jesus. Lembra em João capítulo 20? João capítulo 20, quando Maria Madalena vai até o sepulcro, encontra lá o sepulcro vazio, tinha um anjo na cabeceira e um anjo nos pés, olha lá os dois querubins, e o lençol jogado e o lenço dobrado, até que ela conversa com Jesus. Quem estava deitado ali era o próprio Jesus, ou seja, a presença, a arca. Ou seja, e é só você estudar a história, quando Jesus estava aqui em carne na terra, a arca já não estava mais fazia tempo. Por quê? Porque a arca já vinha sendo preparada por Deus para vir em carne. Jesus é a própria arca de Deus e Ele quer que nós nos tornemos, se nós somos filhos semelhantes a Jesus, nós somos os portadores, os manifestadores da presença de Deus. É isso aí, quero agradecer mais uma vez, até o próximo episódio, se Deus quiser, tamo junto ao infinito e além.